Estamos começando mais um episódio do Desconforto Criativo. Um espaço para a coragem da inquietação que provoca e transforma. Essa é a essência do Provoca Cash. Um espaço para falar sério, mas sem perder o brilho da provocação. A nossa missão é essa, dar voz, visibilidade a lideranças, projetos que geram resultados e que inspiram transformações. Vamos nós provocar? Eu lembro, claro, que este podcast tem um apoio institucional de um grupo que entende que a educação não é só sobre o agora, mas sobre o que vamos deixar para o amanhã. O Grupo Luciano Feijão entende isso há muitos anos, sendo referência no ensino de educação básica no Ceará e hoje também com a mesma qualidade e referência, a Faculdade Luciano Feijão oferta diversos cursos que formam líderes e profissionais capazes de transformar a realidade. E aqui no Provoca Cash, a gente acredita que essa mesma ideia, provocar para transformar. Por isso temos orgulho de ter o Grupo Luciano Feijão como nosso patrocinador institucional. Vamos falar do nosso convidado de hoje. Hoje o Provoca Cash recebe um cara que entende, vive liderança, negócios e pessoas. Um gestor com mais de 17 anos de experiência, ele é consultor, empreendedor e decidiu transformar a sua vivência em método, propósito e movimento. Ele é o fundador da Groap Assessoria, uma empresa que ajuda outras empresas a encontrar o equilíbrio entre processos, resultados e pessoas. Olha, como se não bastasse, ele criou também o programa Lidera, um projeto que reúne líderes, gestores e empreendedores em uma jornada de autodesenvolvimento e transformação real, na prática. Mas antes de tudo isso, Cleivan, cara, é um cara amigo, é um parceiro, é um líder natural, daqueles que inspiram pela presença, pela escuta, pelo exemplo. Eu costumo dizer que ele tem uma das cabeças mais aceleradas, bem-humorada, criativa e saudáveis que eu já conheci. Na pandemia, enquanto o mundo estava aí perdido, desorientado, ele estava lá equilibrado, pedalando, treinando e incentivando as pessoas a cuidar da saúde, do corpo e da mente. E hoje, além do pedal, o homem se arrisca ainda até nas corridas. E para quem não sabe, ele é bom de bola dentro e fora de campo. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tive o privilégio de caminhar ao lado dele, fui um dos que ajudei a fundar a Groap ao seu lado. Aprendi demais com essa experiência. Cleivan é isso, um cara inquieto, generoso, que faz da liderança um ato de equilíbrio entre disciplina, criatividade e propósito. E é por isso que hoje aqui no Provoca Cash a conversa é sobre liderança, pessoas e negócios. Um verdadeiro check-up que toda empresa precisa. Cleivan Portela, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Provoca Cash. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Você fez uma descrição realmente minuciosa, né? Lógico, como é amigo, conhece. Um pouco contraditório dizer que eu tenho a cabeça tão acelerada, sou tão inquieto e sou tão equilibrado. Mas eu acho que, e por incrível que pareça, é verdade, né? Eu consigo realmente me equilibrar apesar de tudo isso. Ney, muito obrigado, cara, por você me chamar para a gente conversar sobre assuntos de negócio, liderança. É algo que a gente precisa conversar. Eu acho que é necessário falar sobre isso num momento tão conturbado, né? De negócio, de comércio, de crescimento, de economia, de política tão instável. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo. Obrigado pelo convite. Bacana, Cleivan. Eu tenho certeza que daqui vai sair diversos insights. A turma vai adorar esse momento. E o título desse momento hoje é Liderança, Pessoas e Negócios. O check-up que toda empresa precisa. E, Cleivan, eu vou começar aqui como eu começo com todos os nossos convidados. Começando do começo, quem é o Cleivan? Você vem de família de empresários? De onde é que vem essa sua veia? Vamos lá, me conta aí. O Cleivan, na verdade, vem muito de baixo, vem de periferia de São Paulo. Nunca tive muito tempo para lamentar, né? Então, assim, acho que a minha essência profissional, ela vem muito disso.
de sair do ponto A para o ponto B, né? De ter que construir, de ter que sair daquele senso comum, de um mundinho muito difícil, né? Então, puxa, trabalhei de entregador, de office boy, de lavador de carro, entrei na área de vendas com 18 para 19 anos, fiquei muito tempo nas vendas até chegar à gestão através das vendas, né? E vender é uma arte. Você que também é um excelente vendedor sabe disso. Então, a venda ela é uma faculdade prática, né? E eu sou um cara prático. Então, assim, a minha história vem daí, vem de uma construção. Eu acho que eu sou moldado pela dificuldade, como todo mundo é, como muita gente é, né? Mas eu nunca tive muito tempo para lamentar, não. Então, a minha origem vem daí. Sempre muito trabalho, muito foco, sem poder lamentar. Então, eu sou muito... É isso. Eu sou otimista, sou positivo. Eu acredito que vai dar certo. Eu acho que constância é importante, né? Eu tenho que ser constante. Então, eu sou uma construção muito blocada, assim. Tem muitos pedaços na história que me construíram como pessoa e como profissional, porque não dá para separar. São coisas que andam lado a lado. Clay, aí você fala que é um cara que vem de dificuldades, vem da periferia e lavou carro, vendeu. Cara, se você fosse resumir isso, o que você diria assim, ó, isso aqui foi muito importante para moldar quem eu sou hoje? A dor, a dificuldade. A dificuldade, ela te molda, né? Porque hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou. E eu lembro o que fui. Então, se você não tiver essa gratidão com a vida, você não aprende. Eu penso isso. Sabe? Você tem que ser grato por tudo que você... Eu precisei passar por isso. Isso aqui é meio clichê até, porque todo mundo fala isso, eu acho. Mas, de verdade, eu precisei passar por todas essas dificuldades, porque eu tinha um ponto B para chegar, como eu falei lá no começo. E eu cheguei nesse ponto B. E hoje eu sou... Essa moldagem, né? Essa situação que me formou quem eu sou... foi a dor. A dor é necessária, a dificuldade é necessária. E aí você tem que depois ter um senso de gratidão muito grande. Eu tenho um senso de gratidão pela vida, pelas pessoas que me ajudaram. Eu digo sempre, o Ney fez parte, eu digo isso pro meu sócio hoje, pros meus associados. O Ney foi o cara que iniciou essa minha trajetória aqui, me ajudou no momento que era muito difícil. Então sempre sou grato a quem me ajudou de alguma forma, a cada empresa por onde eu passei, a cada aprendizado, a cada pancada que eu levei. Você tem que juntar tudo num saco só e saber que você faz ali uma salada e que no final o sabor vai ficar legal, mas tem algumas coisinhas que você vai morder um pedacinho de pedra, uma semente, né? E aí você lembra. É preciso ter isso para você lembrar. Então isso me mudou muito. Clay, bacana. Cleivan, eu gostaria de saber assim também, quando você está nesse momento que você fala da dor, essa semente, da pedra, como é que tu lida nesse momento da dor, da dificuldade? Porque naquele momento ali, às vezes fica cinzento as coisas, você fica desesperançoso. Como é que o Cleivan arruma essa força para manter essa positividade, acreditando que vai sair de um ponto A para o B? Cara, eu penso que se eu parar para lamentar, ou se eu desistir... Primeiro é o seguinte, eu tenho um propósito muito sólido hoje. Eu tenho uma empresa sólida, a gente sabe que a gente entrega, a gente já validou a nossa empresa, ela tem 4 para 5 anos, né? A gente já tem case de sucesso. Então, quando eu olho para momento cinzento, eu falo, solução. Eu não tenho tempo para lamentar. Isso aqui não é coisa de coaching, nem curto. Desculpa, galera. Nem é abraçar a árvore, não é minha vibe, não. É mundo real. A minha gestão é mundo real, né? Você conhece. O modo como eu trato as coisas é mundo real. Então, assim, quando a coisa tá difícil, a gente passou por uma semana conturbada essa semana. Uhum. O que tem que fazer, meu amigo? Colocar as cartas na mesa e fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Por medo, por receio, por dificuldade, por uma questão psicológica. Tem que respeitar isso também. E eu acho que eu sou um cara que eu tenho muita força mental. Sem dúvida. Eu tenho, assim, a pancada me dá, que eu vou resolver. Até por isso, cuidar de pessoas é difícil. Imagine cuidar de pessoas e de empresas. Uhum. Né? É loucura. Dizem que é loucura. Então, eu tô acostumado. Tem um problema? Tem. Vamos resolver, cara. E é assim que tem que ser resolvido. Hoje a gente teve uma reunião, que toda sexta-feira a gente tem uma reunião de alinhamento para a semana seguinte lá na AgroUp. E tem um tema lá que, assim, o que a gente tem que fazer com essa situação aqui? Chamar ela e colocar as cartas na mesa. Então, cara, um momento de tensão, não dá para sofrer, não dá para ficar lamentando, senão você vai gastar energia com lamentação. Você tem que pegar e falar, qual é a solução? Esquece o problema, vamos olhar para a solução. E vamos colocar a solução em prática e vamos, né? Aí vem
como é que você resolve isso? Vivência, experiência, feeling. Uhum. Feeling é um conjunto de experiências que você já teve. Não vem com essa, o meu feeling... Não, você viveu algumas situações que trazem um feeling para tomar algumas decisões corretas ou melhores decisões atualmente. Então, eu penso muito isso, cara. Eu não consigo ficar lamentando o problema. Tem problema? Tem. Bora Dilson, bora Thalia, bora Alisson, bora meu time. Vamos resolver. Vai ser assim que a gente vai fazer. Mas vai atritar. Vamos atritar. Mas vamos resolver. Quem não se posiciona é posicionado. Né? Então a gente precisa se posicionar o tempo todo, principalmente no nosso tipo de negócio. Perfeito, Clay. Cara, e eu fico vendo assim, vendedor, o cara do relacionamento. Eu tive numa empresa, fui fazer uma apresentação do material comercial do Provoca Cash e o cara foi teu cliente. Né? Ele foi teu cliente. Aí ele falou, cara, o Cleivan, o cara mexe em várias planilhas aqui, não sei o quê, deixou umas planilhas aqui muito boas, até que eu tenho até dificuldade de acompanhar. E aí essa semana, nós também tivemos, a gente, apesar de ter feito o processo lá no começo, mas a gente está retomando uma parceria. Sim. E aí eu tive com o teu sócio nessa semana apresentando também para um que virou um cliente. Virando um cliente. Virou um cliente, fechou hoje. Fechou hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente dizia assim, quando você estava no Cleivan, não, mas o Cleivan sabe isso aí, essa parte da matemática, da planilha, da pessoa, do processo. Aí você fica assim, pô, o cara vai de um A ao B dentro de uma empresa. Cara, como é que isso te formou para ser o gestor que tu é hoje, Cleivan? Quando a gente hoje entra numa empresa e vai trabalhar pessoas, o gestor, cara, ele precisa obrigatoriamente ter visão macro. Né? Mas é tão difícil você ter uma visão macro, assim, o gestor... Por exemplo, o cara consegue ter visão macro quando ele reconhece qual é a verdadeira habilidade ou qual é a verdadeira área de atuação dele. Eu não, por exemplo, não navego no marketing. Eu não tenho capacidades. Eu não tenho conhecimento para isso. Então, uma dica é essa. Você saber onde você vai mergulhar. E claro, cara, eu tenho 47 anos. Eu trabalho desde os 14. Né? Eu trabalho em empresas corporativas, parte de administração, parte de vendas, desde os 14. Então, são mais de 30 anos de experiência. E isso pesa. Né? Então, assim, às vezes os meninos falam assim, cara, eu falo muito assim, isso aqui vai dar errado. Aí o pessoal brinca, lá vem o bruxo. Não é bruxaria, é porque nós já vivenciamos situações similares. Então, o conhecimento, cara, ele é um conjunto de experiências que eu vivi. Né? Então, qual a melhor decisão para tomar? Putz, se eu for por aqui. E aí tem que ter uma coisa, você precisa conhecer pessoas também. E as pessoas hoje não querem conhecer pessoas. Você prefere hoje fazer se fechar, ou pré-julgar, ou evitar, não aceitar a diferença, o debate, né? Até nisso eu busquei uma melhora. Inclusive, você me conheceu mais duro, provavelmente, assim, de debate, né? E a gente tem que toda hora se reinventar, cara. A gente tem que ter uma melhora contínua pra gente mesmo. Estava falando com o Márcio, né, sobre corrida. A corrida, eu faço atividade física pra mim mesmo, não pra superar ninguém, pra evoluir, pra melhorar, pra ter uma saúde melhor, né, pra estar bem. E essa é a questão, né? Saber de tudo um pouco não é suficiente. Você tem que saber muito de alguma coisa. Eu sei de tudo um pouco. Aí você vira um pato. O pato não voa bem, ele não nada bem, ele não anda bem. Entendeu? Então, liderança e gestão é algo que eu respirei muito. Né? Então, eu sempre tive de forma nata um posicionamento nisso. Eu sempre cheguei em alguma empresa e quis melhorar alguma coisa de alguma forma. Parece que é uma coisa meio minha. Mas é possível formar também. Né? O meu próprio sócio hoje, o Adilson, que chegou, cara, tem 1 ano e pouco, tá comigo. Hoje o cara, você tá acompanhando, ele também tá numa linha de frente que ele conduz muita coisa sozinho. Sim. Né? Porque você começa a vivenciar aquilo diariamente, ver o que vai dar, o que não vai dar, a gente troca ideia, vai por aqui, ele vem, vai por ali. Tem coisas que eu não posso tocar. Né? Tem coisas que não é minha praia, eu entrego para ele. Né? Então é isso, cara. É uma construção de experiência e de vivência, não tem outro jeito. Perfeito. Nessa construção de experiência, assim, qual foi
o maior desafio que assim, virou um eterno aprendizado para ti? Não agradar todo mundo. Não é agradar possível. todo mundo. Não Como é isso? possível agradar todo mundo. O líder, hoje a gente está passando por uma crise de liderança, certo? Perfeito. Desculpem, meus amigos gestores, donos de empresa, fala-se que não tem colaboradores, mão de obra boa no mercado. Tá cheio de mão de obra boa, eu contrato direto. Uma das nossas vertentes é recrutamento e seleção e eu contrato gente boa direto, né? E o líder hoje, temos muitos líderes hoje que estão há muito tempo na casa, promove ele. O cara é de confiança, promove ele. Né? Não, é porque o cara ele conhece bem a empresa, promove ele. Só que a liderança não é isso. Tem várias vertentes da liderança, né? Para mim, liderança é a arte de influenciar pessoas para um bem comum. Se você não consegue influenciar pessoas, você não é um bom líder, né? E o líder, ele não quer se expor, ele não quer se desgastar. Eu sempre digo, nos nossos treinamentos, existe o ônus e o bônus da liderança. O que é o bônus? Ser líder, ganhar um pouco mais, poder ter poder, não é isso? Flexibilidade. Agora o ônus, meu amigo, é resolver problema, é lidar com pessoas, resolver conflitos, é trazer resultados. E o ônus ninguém quer. Chamar a responsa para si. Chamar a responsabilidade, assumir o erro da sua equipe, do seu colaborador. E eles não querem. Então, assim, o meu maior aprendizado foi esse. Lá, 15 anos atrás, eu cometi o erro de querer ter um time que gostasse de mim. E eu não posso conflitar o Ney nem o João. E não tem como você tratar todo mundo da mesma forma. As pessoas são diferentes. Você precisa bater em alguns mais, você precisa formar outros mais, você precisa reconhecer outros mais. Dizem que as pessoas são como baldes com furos, né? Alguns têm mais furos, outras têm menos furos. Quem tem mais furos tem que estar enchendo direto. Então, assim, esse foi o maior erro que eu cometi, que me trouxe uma lição, que me fez virar a chave do que é ser líder e de entender que existe uma palavra para mim que ela é essencial para a liderança, para definir liderança. Equilíbrio. Nem 8, nem 80. Nem chefe, nem servidor demais. Faça o que precisa ser feito em prol do comum. Né? Então, esse foi o aprendizado. Quando eu tentava agradar todo mundo, eu não agradava ninguém. Então, hoje, se você fosse dar um toque aqui para quem está ouvindo, que é gestor, que está nessa caminhada da liderança, em resumo, você traria isso de não agradar todos, é traria isso? E traria mais. A liderança, ela é um fardo. Ela não é um prêmio. Não se iluda. Como é isso, Clivan? A liderança é um caminho solitário. Você é responsável por tomar decisão. Você é responsável por formar pessoas. Você é responsável pelo resultado final. O cara dorme mal. O cara não tem tempo para treinar. O celular do cara não para. Manhã, tarde, noite. Eu sei porque eu vivenciei isso. Né? Então, assim, o primeiro toque que eu dou pro líder, ele precisa descobrir se ele tá no lugar certo. Senão ele vai só sofrer. Bicho, talvez você não seja líder. Você seja um operacional. Você seja ali um cara estratégico, mas não é um executor. Porque o líder, ele precisa ter várias valências. Ele precisa ser estratégico, mas ele precisa executar também. Né? Não existe o delegar. A gente tá cheio de líder que não delega, delarga. Sai jogando dentro da empresa. Vai. Aí depois dá errado, ele fala o quê? Culpa sua. Não, culpa sua, líder. Né? Porque nós temos uma base da liderança. Você tem que encontrar o talento, treinar e preparar o talento e acompanhar continuamente. Então, cara, líder, se você hoje não consegue desenvolver esse papel, se você não se posiciona, se você não tem um time homogêneo, se você não sabe formar pessoas, se você não está entregando resultado, desculpa. Você precisa fazer uma pergunta para si mesmo. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu sou líder? Talvez não. Como é que você chegou nessa liderança? E nós falamos isso, Ney, porque na GrowUp, a gente chega numa empresa que tem ali 8, 9, 10 líderes e apenas 20% deles é líder. O resto está líder. E nem líder, está chefe. Tá está com encarregado, está com cargo. E quando a gente... É possível desenvolver? É. Mas é uma mudança de cultura total.
que tem que estar alinhado com a cultura da empresa. Então, meu amigo, se você hoje está com essa dificuldade, faça um DISC, uma avaliação de perfil, né? DISC, faça lá qualquer outro, para ver se você tem esse perfil da liderança e se você está no lugar certo. Às vezes você está na empresa errada também, né? Mas a dificuldade é essa, cara, é não agradar todo mundo e é posicionar-se como um líder, agir como tal. Só que muita gente não sabe. E eu digo mais, nessa crise que nós temos de liderança, às vezes o cara não sabe como fazer e a empresa também não sabe o que quer dele. Perfeito. Clay, a gente conversava, inclusive... eu tô falando Clay aqui, gente, porque pela proximidade. O Cleivan Portela me dá essa oportunidade de chamá-lo nesse formato. Na sua grandeza, ele não se importa... De forma alguma, eu adoro. Em ser chamado assim. Você falava sobre... O mercado tem muita gente qualificada. Tem muita gente qualificada. Mas, ao mesmo tempo, o mercado está dizendo, assim, os donos de empresas dizendo, pai, tá difícil trazer gente. Sim. É difícil treinar, a galera não quer trabalhar. Sim. E você me dizia que tem uma saída para isso. Tem. Então, assim, primeiro, as empresas não sabem contratar. Aí, quando você vai para dentro de uma empresa, existem o que dentro da empresa? Vamos dividir em 2 pilares. Pessoas e processos. Processos muito bem desenhados, com pessoas sem qualidade, não funcionam. Pessoas ótimas, com processos ruins, não funcionam. Então a empresa já tem culpa aí, né? A empresa não sabe contratar. Hoje a Groap, por exemplo, a gente faz a contratação. O que você espera de uma empresa que vai fazer um processo de recrutamento e seleção para você? Vai lá, divulga a vaga, vai lá, encontra o perfil, entrevista, senta na minha frente, aí o cara pega, achei a pessoa, toma. Eu já fiz isso, por isso que hoje a gente mudou o processo. E aí falhei, assim, eu não entendi onde estava a falha, a gente descobriu na prática. Hoje a Groap, ela faz um processo com dinâmicas, com testes, contrata, bateu o martelo, Ney, gostou do colaborador? Gostei. Top. Irmão, você tem missão, visão, valores aí? Tenho não. Tem manual do colaborador? Tenho não. Ele não está pronto para receber a pessoa. Você faz avaliação de desempenho? Faço não. Você faz uma pesquisa de clima e cultura organizacional? Eu não sei nem o que é isso. Para saber como é que a empresa está, o que é que os colaboradores estão achando da empresa. Então a empresa não está pronta para receber bom colaborador, cara. Eu já entreguei gente boa para a empresa que hoje até trabalha comigo. O cara, não, esse cara não presta. O cara está comigo há um tempão. Então assim, as empresas não estão prontas para contratar. E hoje o que a Groap faz? A gente faz esse processo. Aí quando eu faço esse processo, não satisfeito, vamos fazer a integração, porque nem toda empresa tem um RH para fazer a integração. Apresentar a empresa, manual, regras, fardamento. Eu acompanho essa integração. Eu faço treinamentos com eles. Se ele for para liderança, eu dou treinamento de liderança. Treinamento de autogestão, rotinas administrativas. Eu preparo o cara de acordo com o que eu sei que a empresa precisa. E ainda faço um acompanhamento pelo menos de 2 semanas espelhado. O que é um acompanhamento espelhado? Se eu entregar o cara na segunda-feira, quinta, eu falo com o Ney. Ney, como é que tá o João? Tá bem e tal, chegou atrasado? Top. Vou no João. João, como é que você tá na empresa do Ney? Não, tá legal aqui e tal. E João, chegou atrasado um dia, o que houve? Eu tenho que me preocupar com isso? Lembra do treinamento de autogestão? Não, foi só imprevisto, não vai acontecer mais. Top. E como é que tá aí? Não, meu computador não tá funcionando. Opa, Ney, computador do João não tá funcionando. Isso acontece muito. A empresa pega, chuta o cara pra dentro da empresa e vai lá, trabalha, irmão. O cara nem sabe o que se espera dele. Ele não tem uma descrição de cargos, que é o básico. Suas funções aqui, irmão, que eu espero de você isso aqui. Então, hoje, a gente entrega desse jeito, por quê? Porque as empresas, me perdoe, as empresas não estão preparadas para receber bons colaboradores. Não tem líderes qualificados para desenvolver pessoas. E a liderança, ela tem o papel de desenvolver pessoas de forma contínua, pensando no resultado final da própria empresa. Então, existe uma deficiência no mercado de trabalho? Existe. Mas a falência maior está na gestão das empresas, nas lideranças das empresas. Eu não tenho dúvida. Qualquer um pode sentar comigo aqui para falar sobre liderança. Vem um líder, me procura, pode me procurar. Pois deixa eu te dizer como é que você resolve isso aqui. Eu vou encontrar, provavelmente, falhas no seu processo de gestão. Porque gestão e liderança são coisas diferentes. Existem ótimos gestores que são péssimos líderes. Gestor de processo.
O cara desenha bem um processo, um fluxo, mas não sabe liderar pessoas. E às vezes ele tem pavor a liderar pessoas. Ele tem pavor. E tem líder bom que ele não desenha processo. Ele não tem visão macro. Então, nesses casos, você precisa ter os dois. Você precisa ter um estratégia, você precisa ter um cara executor. Mas o ideal é você encontrar uma pessoa com essas duas valências. Então, assim, a crise hoje é de liderança. Até política, não vou nem entrar. A gente estava falando sobre isso. Até política. Nós não temos um destaque líder, né? Todo mundo, nós temos um Brasil dividido, nós temos um mundo dividido. Então, nós temos uma crise de liderança, cara. E a liderança, ela é que nem matemática. Você só forma ela na prática. Você aprende matemática fazendo conta. Perfeito. E aí a gente está afunilando já aqui, o Cleivan já até trouxe a sua temática central, dizendo que um dos problemas que a gente tem dentro das empresas não são a qualidade, a mão de obra das pessoas. As pessoas estão boas. A gente precisa ter bons líderes que consigam compreender e acompanhar isso e extrair o melhor resultado. Nós vamos continuar nesse ponto, até porque é um ponto que eu gosto bastante, eu até tenho dito também sobre isso aqui, inclusive até entra na parte política, sabe, Clay, que você tocou aqui agora. A liderança a gente consegue ver, tanto falta de liderança tanto dentro das empresas como também no aspecto político. Mas antes disso, deixa eu chamar aqui um momento de comercial. Claro, importante, necessário. Que é o nosso apoiador aqui, uma academia, a C-Company, academia com foco em saúde e beleza. Fica ali na rua Maria Tomásia, de frente à margem esquerda, no centro da cidade. Margem esquerda, você faz ali a sua academia, seu treino, você quer fazer um cardio, você vai ali ao ar livre, maravilhoso espaço. Você fala lá com o Alisson e toda a sua equipe na C-Company, como já foi deixado já aqui já o feedback pelo Cleivan, líder, gestor, tem que cuidar de si também, tem que procurar uma academia. Então, se você mora ali ao redor do centro da cidade, de Sobral, procura a C-Company, falar com o Alisson da sua equipe, você vai ser muito bem recebido e terá resultados, assim como eu também estou tendo. Cleivan, vamos lá. Nisso que a gente está conversando aí sobre liderança, quais são os maiores gargalos que você encontra nas organizações quando você fala, o problema está aqui na tua liderança e o cara já está há 10 anos lá dentro. E aí? Como é que tu fala pro dono da empresa isso? Sim. Hoje, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente precisa entender é a cultura organizacional dessa empresa. Na nossa região, nós temos muitas empresas familiares. Perfeito. O Brasil como um todo tem muito isso. Tem muito. Né? As empresas familiares, elas fazem 2 caminhos. Vamos morrer aqui abraçados. Um cuida do comercial, mas não tem condições de cuidar do comercial. Um cuida das pessoas, mas não sabe cuidar das pessoas. Um não sabe cuidar das finanças, né? Mas a gente vai tocar a nossa empresa do nosso jeito. Aí chega um momento que enforca. E aí eu tava conversando com um amigo meu, que é empresário, eu falei, amigo, de uma empresa familiar. Quando a gente não sabe fazer, o que a gente faz? A gente traz alguém que saiba. Mesmo uma empresa familiar, ela pode ter sucesso trazendo alguém que tecnicamente entenda. Porque o erro da empresa familiar é falar assim, a gente sempre foi assim. A gente cresceu assim. Só que as coisas mudam toda hora. Síndrome da Gabriela. Exatamente, a praga da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Né? Então, assim, o grande lance hoje nas empresas está na cultura organizacional. A cultura enraizada. Quando a gente senta com uma empresa que fala, preciso de ajuda, a primeira pergunta que eu falo é, você está disposto a mudar a cultura da tua empresa? Porque a gente aplica uma pesquisa de clima, Ney, na empresa. Tem lá 30 colaboradores, 20. O que é uma pesquisa de clima? Um questionário com mais ou menos 20 perguntas que eu aplico de forma anônima no Google Form e que eu faço perguntas capciosas e sim, de caça às bruxas. Você se sente satisfeito na empresa atualmente? Você se sente reconhecido? O seu líder direto te dá feedback? O teu líder direto te dá treinamento? Você pensa em mudar de emprego? Todas essas perguntas que são alternativas vêm acompanhadas de justificativas. Quando eu aplico um questionário desse, setorizado, primeiro que ele é anônimo e setorizado, porque as dores do comercial são diferentes das dores do financeiro. E às vezes você aplica um questionário desse geral e você não sabe onde é que está a dor. E aí,
E eu aplico para cada liderança. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra na empresa é aplicar uma pesquisa de clima. E olha que eu sou neutro, não conheço ninguém. Só que quando eu vejo as respostas, pense em mudar de emprego. A gente aplicou numa empresa que tinha um setor que de 11, 6 pensavam em mudar de emprego. Qual é o nível de engajamento desse time? Busco melhorias. Porque o salário não... Né? Porque eu não sou reconhecido. Salário é o 4º ou 5º item, beleza? Uhum. Isso precisa ficar claro. O salário não é determinante para uma pessoa ficar na empresa. Não se iluda. O cara quer ser reconhecido, quer ter oportunidade de crescimento, quer estar num ambiente saudável. Principalmente a geração sub-30, que não quer liderar. Nós temos uma outra crise vindo muito maior. Sim. Você já viu isso, né? Sim. A galera sub-30, né, abaixo dos 30, ela não quer liderar, porque ela quer qualidade de vida. E lembra que eu falei que é um fardo a liderança? Sim. Qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai encontrar isso. Né? Então, nós temos um problema de formar novos líderes. Né? Então, assim, cara, o problema hoje nas empresas está em entender a cultura e aceitar a mudança de cultura. Eu tenho um cliente atualmente que é empresa familiar e que a pessoa é centralizadora. O meu desafio é mostrar para ela, delegue e acompanhe. Deixe as pessoas tomarem decisão, senão você não vai ter líder. Você vai ter ali um vendedor de luxo. Ele não é um gerente de vendas, ele é um vendedor de luxo que ganha muito mais que os outros e que não resolve problema, que não forma pessoas, que não bate meta. Né? Então hoje esse é o grande problema. O líder entender que quando ele procura ajuda de uma assessoria, e a AgroUp ela não é consultoria, você sabe disso. A gente não chega lá e diz o que fazer. A gente chega e faz junto. Pega na mão e executa. Porque como é que eu vou dar uma demanda para uma empresa que não sabe executar? Que não tem pessoas para executar? Depois a culpa é de quem? Minha. Né? Então essa chave também é uma chave importante que desde o começo da AgroUp, você sabe, eu abraço. Porque eu já passei por consultorias que não resolviam nada, né? Interessante, Clay. Deixa eu só te cortar aqui. Isso faz a gente lembrar, muitas das vezes, quando a gente entra em empresas, a gente fala de consultoria, fala de assessoria, fala de um apoio de uma forma geral. Sim. A primeira coisa que o dono, ou o gerente, ou um colaborador fala assim, ele diz assim... Mais uma, já de fora. Já vai vir para falar de teoria aqui dentro. Sim. Então, assim, tem aí um preconceito nessa coisa, Total. né? O que tu fala sobre isso pra gente? Eu tenho um cliente, posso falar o nome do cliente aqui? Não. Fica à vontade, é com você. Não, eu finalizei com ele agora. É Gisbon, muito conhecido aqui. Parceiro. Né? Gisbon, muito conhecido aqui. E aconteceu isso, ele me procurou 1 ano atrás. E ele tava reiniciando a caminhada da Gisbon. Seu Adriano, que inclusive agora eu tô começando um trabalho no irmão dele, que é na SD. E aí ele falou assim, não é o momento, por vários motivos, tudo bem. Aí demorou 1 ano. Quando ele veio novamente, né, ele passou por uma consultoria. Uhum. E aí o filho dele, né, e que fica mais à frente, o Vitor, né, e o Luiz, que é o administrativo, falava, cara, a consultoria que a gente tinha aqui dava direito só a uma reunião por mês, era de Fortaleza, né? Jogava pra gente fazer as coisas aqui e tal. Tô dando um exemplo prático que é legal, né? E tipo, os caras precisavam estruturar a venda, precisavam estruturar meta, até mesmo reuniões mensais, várias coisas que a gente tinha que implantar que são necessárias numa empresa. E aí a gente 1 ano depois chegou, acho que a gente chegou até na hora certa. E aí a gente fez um trabalho lá de alguns meses e finalizamos e entregando resultados, porque a missão da AgroUp é entregar resultados extraordinários, senão não serve para a gente também. E eu estou usando esse exemplo, né, porque é uma empresa que está crescendo de novo, né, que é a Gisbon desenvolvendo, não só dentro de Sobral, mas no entorno todo. E é um exemplo interessante, porque às vezes a empresa também ela não está pronta para receber uma assessoria. Ela precisa caminhar um pouco mais. Mas estou dando um exemplo de uma empresa que sofreu, nem é daqui a outra empresa, não estou sendo antiético, mas uma consultoria passou lá e não resolveu o problema. E as pessoas têm preconceito com isso. Uhum. E aí qual é a melhor forma de indicação para mim hoje? É o boca a boca. Boca a boca. Tá aí, o seu Adriano da Gisbon me indicou pro irmão dele. Que é o cliente que indica o outro. Que indica outro, que indica assim outro, né? E assim vai. E a gente atua em várias... A gente atua em Tianguá, em Itapipoca, em Fortaleza, aqui. Então, e a maioria dos nossos negócios gerados em assessoria são indicações.
Bacana. Isso me faz lembrar uma situação. Você está tentando aqui te ajudar nesse pensamento. A consultoria é bacana. Eu acho que tem consultoria também que dão resultados, né? Claro. Aí depende do cliente. Você tem que fazer um estudo desse cliente. Mas eu também acho muito interessante a coragem que você traz de pegar na mão, que é o estilo Grow Up de ser, porque você adentra dentro do negócio do teu cliente e você passa a entender desse nicho por dentro, pisando no chão, no dia a dia da operação, nos processos. Fluxo, tudo. Então isso é muito interessante, né? Sim. Porque a Grow Up, ela também se transforma para se adaptar à realidade do cliente dela, não é isso? A gente chega num segmento que a gente... Laboratório. Laboratório clínico, irmão. Nós não somos médicos, não somos enfermeiros, né? Não somos assistentes de laboratório. A gente vai e mergulha no processo para entender como é que funciona. Cada um se distribui ali em funções. Porque se a gente não conhecer a empresa, a gente não vai entender as dores e não vai poder trazer as soluções, né? Então, a gente realmente tem... Existem, por exemplo, a gente fez recentemente, eu e a Dilson fizemos a Escola de Consultores Gomes de Matos, que é, talvez no Nordeste, a maior empresa de consultoria. Perfeito. Né? É claro que ela pega um outro nicho de empresas, sim. Né? Que já estão mais estruturadas e tal. A gente pega um nicho um pouco de empresas menores, talvez. Mas a gente também fez, é o que eu digo sempre, conhecimento nunca é demais, né? A gente fez a escola a Gomes de Matos para poder validar o que nós entendemos de consultoria e assessoria, para entender como é que eles trabalhavam, absorver algumas coisas e também validar e mudar o que fosse necessário, né? E a gente ainda assim continuou acreditando que o melhor para o nosso modelo de negócio, para a nossa região, para o nosso perfil de cliente, é ser um executor junto com o cliente. Só que a gente tem que tomar cuidado. A gente não quer, a gente fecha contrato de 1 ano, por exemplo, a gente não quer que ele fique dependente de mim, porque eu estou sendo injusto com ele. Então a gente entra, diagnostica, entende os problemas, traz soluções, executa, forma líderes, e aí chega um momento do nosso trabalho que a gente deixa o líder começar a andar só, porque a gente vai embora. Uhum. E se a gente não fizer isso, eles não vão conseguir resolver quando a gente for embora. Né? Então é muito complexo o nosso trabalho. Às vezes fala, rapaz, vocês estão tirando o pé. Não, é porque agora a gente tem que deixar o líder conduzir, tem que deixar ele tomar a decisão e a gente está aqui, ó. A gente está aqui, ó, olhando lá para cima, esperando ele cair. Se ele cair, a gente puxa. Né? Então, muito... Tem que ter muito equilíbrio para a gente fazer isso, né? E a gente precisa mostrar resultado rápido também. Então, são muitos desafios. Clevan, me permita aqui. Então, assim, a Grow Up, ela vai por dentro, pisa dentro do negócio, pisa junto do negócio com o cliente, ela entrega um resultado rápido e, diferentemente de outras assessorias e consultorias, eu já vi isso dentro de empresas que eu participei, do cara vendendo problemas cotidianamente para que ele venha com a solução e garantir aquele contrato ali. Uhum. Você está me dizendo que você tem um prazo. Você está me dizendo o contrário. Tem um prazo. Inclusive, quando a gente fecha, a gente coloca lá quanto tempo a gente vai levar para fazer cada coisa. 30 a 45 dias de diagnóstico. 30 a 60 dias de planejamento. 60 a 150 dias de execução do planejamento inicial. Depois reunião de alinhamento e melhorias e ajuste, porque nem sempre você coloca a vela no caminho certo. De repente você tem que mudar de direção, né? Então a gente tem um planejamento que é bem segmentado e cria a cultura da comunicação, de reuniões, de apresentação de resultados. A gente entra em empresa, cara, que não tem, empresa grande, que 70, 100 colaboradores, que não tem o hábito de ter reuniões. Como pode? Acredite. E a gente vai lá e cria esse hábito, porque reunião é comunicação. E comunicação é um dos maiores cânceres de qualquer empresa. Né? Comunicação ruim, ou a falta dela. Né? Então, assim, a gente faz todo um planejamento para mostrar o que a gente vai fazer e apresentar o resultado. Assim, ó, tá aqui a mudança, o antes e depois. A gente faz meio que um antes e depois ali, o lata velha, vamos dizer assim, né? E comunicação, que é um dos elementos que o líder precisa trazer também. Aí, se você não tem um momento de comunicação, um momento de alinhamento,
feedback, como é que você vai acompanhar os resultados? Como é que você vai, inclusive, exigir mais se você não tem ali para que as pessoas saibam para onde é que tem que caminhar, para onde é que elas estão sendo direcionadas e como elas serão cobradas, né? E tem empresas, eu estava falando de reuniões que não existem, e tem empresas que não sabem fazer reuniões. Eu entrei numa empresa... Então tem a que não faz reunião, a que faz reunião e que não sabe. Não sabe. A gente entrou numa empresa que a gente foi assistir a primeira reunião deles. A famosa RMR, reunião mensal de resultados. Essa reunião, ela era basicamente, ela tinha lá 10 pessoas, ela durou quase 4 horas. Começou 2 da tarde, acabou 5 e pouco. Eu me desconectei dessa reunião às 3h15. De 3h15 em diante, eu não estava conseguindo mais estar ali. Mas eu tinha que deixar para eu ver a reunião, né? E aí virava um monólogo, um debate entre 2 pessoas, você tem 10. Então, como é que é uma reunião assertiva? Primeiro, cada um traz sua pauta e tem um tempo para falar da sua pauta. Você tem 5 minutos para expor sua pauta. Nós vamos resolver todas essas pautas agora? Não. Se forem inerentes a setores específicos, naquele momento a gente já agenda. Vamos conversar sobre isso aqui? Vamos. Segunda, 2 horas. Como é que tá a tua agenda? Deu certo, marcado 2 horas, a gente vai conversar sobre isso. Então, reunião, você traz novas pautas. Mas você inicia a reunião levantando as pautas da reunião anterior e as soluções que foram tomadas, né? Então, você abre trazendo as pautas anteriores, o que foi resolvido, traz as novas pautas, traz avisos e comunicados. E aí, cara, essa reunião de 4 horas, ela passou a ter 45 minutos. Ela foi melhorando, ela passou a ter 45 minutos. Reunião não é para você ficar debatendo todos os assuntos que surgem. Uhum. Inclusive, a mediação é importante, né? E veja a quantidade de improdutividade num processo desse. Se perdia 3 horas para não resolver nada. E o pior é que terminava a reunião, o pessoal falava, né? Rapaz, e não resolvia nada, era só estresse. Então, assim, as pessoas já iam tensas para a reunião, né? E a gente mudou isso, não só em uma empresa, né? Então, assim, até isso, cara, isso é um problema de quem, Ney? Do líder que não sabe fazer. Você tem uma reunião dessa improdutiva, você tem uma reunião do chefe que chega lá e chicoteia todo mundo e não ouve ninguém. Existe isso ainda, muito. Né? Perfeito. E eu quero puxar agora justamente para esse momento de liderança e pessoas. Mas antes disso, deixa eu falar de mais uma empresa que também nos apoia. Eu vou falar aqui da doutora Telsoneide Angelim, que traz na sua clínica o tratamento estomaterapeuta e dermatológica. Fica na Rua Tabelião e Delfonso Cavalcante. Precisou de um atendimento desse, fala com a doutora Telsoneide Angelim. Vamos aqui para o bloco de liderança e pessoas. Nós já acabamos dando um spoiler aqui, fizemos a introdução. O Clevan traz na sua compreensão a necessidade que se tem de se formar boas pessoas. Eu falava para ele de uma formação que eu tive há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Inclusive, eu lhe convidei depois, você também esteve em uma dessas, Sim, de alguns eixos muito legal. Que a gente conversou. E ali foi uma virada de chave muito grande para mim, quando aquele consultor, assessor entrou dizendo, o cara empresário, assessor, consultor de empresas, também gestor público de uma cidade em Minas Gerais, e ele disse assim, cara, o problema ele não é econômico, o problema ele não é as estruturas políticas, o problema é líder. Eu falei, cara, aquilo fez um sentido tão grande na minha cabeça que hoje eu olho, aí eu utilizei da experiência um pouco no privado que tenho, do público, e quando eu olho para o público, eu penso assim, poxa, quem foi o meu presidente anterior? Bolsonaro. Teto de vidro enorme, assim, cheio de coisa para você criticá-lo. E diga-se de passagem, com pouca produtividade na vida pública. Uhum. Como presidente você tem ali algumas coisas para discutir positivo no sentido econômico e tal, mas enfim, mas moral e ético. E aí você tem um Lula que fez um bom governo ali no início dos anos 2000, top, beleza.
Mas aí a gente é obrigado a votar no Lula novamente, porque para votar contra um Bolsonaro. Ou seja, e quem é o Lula? Que é Ou o presidente? vice-versa, né? Ou vice-versa, né, cara? Você não tem uma outra coisa. Né? Será Você possível... tá amarrado. Você tá amarrado. Será possível que no nosso país nós não temos algo diferente de Bolsonaro e de Lula? Eu não tô dizendo que eu amo um ou que eu odeio o outro. Sim, ninguém tá falando sobre isso aqui, até porque é perigoso falar sobre isso. Aí... O Lula, que é um cara um líder da década de 70, 80, o presidente... Sindicalista. Né, cara? Isso, poxa, e aí? Então, entrando nesse ponto, o que significa, Cleivan, essa frase que você usa, quem não entende de pessoas não entende de negócios? Ultimamente fica até mais fácil eu poder sintetizar isso, né? Porque chegou a IA, inteligência artificial. De repente, todo mundo está correndo para a IA. Eram chatbots em atendimento, agora é a IA. Vamos falar aqui de atendimento, por exemplo, né? E aí na verdade, você traz uma desumanização nas relações comerciais, né? E eu continuo dizendo, por mais que tenhamos IA, chatbots, por mais que a gente tenha tecnologia de ponta, que a gente tenha BIs, softwares, ainda precisamos de pessoas. Ainda. Tem muita empresa que correu para o atendimento tecnológico e voltou porque não estava dando certo. E entender de pessoas, Ney, exige que você faça uma medição disso. Eu costumo perguntar para os donos de empresa, como é que você sabe se o Ney é um bom colaborador ou não? Aí o cara, não, é porque o Ney é pontual, está sempre disponível. Né? Falta pouco. Só por isso você sabe. E o resultado, né? As pessoas são avaliadas por questões comportamentais e técnicas dentro de uma empresa. Ou seja, pelo perfil que eu desejo de ter, pontualidade, assiduidade, comunicação, relação interpessoal, e pela capacidade de entregar resultado dentro das suas aptidões técnicas. Perfeito. Né? Então você precisa entender pessoas assim. E as empresas, normalmente, eu costumo dizer, é muita covardia você demitir um colaborador sem dar os feedbacks necessários para ele de melhoria. Concorda? O cara começou a trabalhar contigo. Você, meteu o pé nas costas dele, vai lá, filho, trabalha. O cara erra. Eu passei por isso num cliente recentemente. Largou. Quando a gente assumiu largou. Quando a gente assumiu uma assessoria recentemente, tinha um cara que estava condenado a ser demitido na semana seguinte. A gente assumiu uma outra empresa, isso aqui é fato real, que tinha uma moça em um cliente nosso que era tratada assim, ela é um lixo. Essa moça se tornou indispensável dentro da empresa quando a gente chegou. Porque eu costumo dizer que você tem que dar o dom do perdão. Você tem que desenvolver pessoas. Então, essa situação de entender de pessoas, às vezes a pessoa não está tendo acompanhamento ideal, treinamento ideal, às vezes ela está no setor errado. Na pesquisa de clima, olha que curioso, quando a gente aplica uma pesquisa de clima, tem uma pergunta lá assim, ó, você gostaria de atuar em outro setor da empresa? Sempre tem. Será que alguém já perguntou para essa pessoa se ela queria atuar em outro setor da empresa? Ou seja, a pessoa errada está no lugar errado. Qual é a produtividade dessa pessoa que está no lugar errado? Então, entender de pessoas vai muito mais do que apenas ter um olhar superficial sobre o dia a dia dela na minha operação. Eu preciso medir, eu preciso acompanhar, eu preciso avaliá-la, eu preciso treiná-la. E as empresas não fazem isso. E aí eu volto para o tema central. Nós temos uma crise de liderança que não sabe fazer isso. Eu conheço líder que tem medo de cobrar colaborador, porque ele é difícil de lidar. Oxê, peraí, Ney. E aí, não... E por que ele está aqui ainda se ele é difícil de lidar? Porque o líder que já sofre tanto, não pode perder energia com pessoas difíceis de lidar. Eu costumo dizer, não aceite essa pessoa na sua empresa. Que é isso? Dono que tem medo de falar com o colaborador, meu irmão, vá-se embora. Não é a empresa que se adequa ao colaborador. É o colaborador que se adequa à cultura da empresa. E por isso que tem um problema para ter pessoas, gerir pessoas. As empresas, em geral, elas não têm uma cultura bem definida. Elas nem sabem o que elas desejam. Ou elas sabem, está só na cabeça do dono.
E isso não está coletivamente. Você entra em grandes empresas, por exemplo, a Grendene. Se você entrar na Grendene, lá está escrito qual é a missão da Grendene. Lucro. Bem grande, impresso lá na entrada da Grendene. Claro. Claro, todo mundo sabe. Se você não se alinha com isso, não fique aqui. Você vai ser cobrado por isso aqui. Você estava falando agora, Cleivan, sobre, dentro do que você disse aí, pegou um ponto que eu achei interessante. Me lembro de uma experiência, inclusive foi dentro da Groap. Nós vivenciamos em 2 empresas. Uma era que nós tínhamos clientes, os donos, eles gostavam muito de uma colaboradora. Sim. E essa colaboradora, eles tinham uma relação afetiva, gostavam. Além do profissional. Tinha um carinho, eles tinham um carinho muito grande. A gente percebia que eles gostavam. Só que essa colaboradora não dava mais resultado também. Então, um fingia que trabalhava e outros fingiam que estava tudo bem. E o que nós fizemos? O que nós fizemos? A gente começou a orientar para, olha, você precisa desligar. E a gente começou a fazer um trabalho, inclusive, emocional. E eu lembro que eu fazia muito isso por orientação sua, dizer assim, olha, se você... Qual era o método que eu utilizava? Se você realmente gosta dessa pessoa, sim, libera ela pro mercado. Isso. Deixa ela virar a chavinha dela. E Cleivan, não sei se você está acompanhando ela. Sim. Ela está deslanchando. A empresa também criou outros hábitos, outras culturas, outras pessoas foram e também está crescendo. E a menina também está voando em outro lugar. Em outro lugar. Porque tem esse emocional ainda, principalmente na empresa familiar. Não vamos demitir fulano porque a vida dele é difícil. O cara tá confortável, ele não vai melhorar aqui. Às vezes você precisa dar um choque de realidade no cara para ele melhorar. E o pior, o prejuízo da empresa é que é maior, porque esse cara não entrega mais, não tá mais motivado. Uma coisa engraçada que eu tenho aprendido, Ney, dizem que o casamento tem a crise dos 7 anos, né? Já ouviu falar sobre isso? Né? Eu tô vendo que a empresa tem a crise dos 3. Quando eu vejo um colaborador que está há 3 anos ou mais dentro da empresa, na medição que nós fazemos de avaliações, a gente percebe que ele não tem mais motivação, a mesma, obviamente, e às vezes nenhuma para estar ali. Ele está ali porque ninguém está medindo ele, né? E aí as pessoas têm uma confusão muito grande, assim. Tem muita gente que fala assim, eu estou aqui, mas a empresa não me motiva. Motivação é algo interno. O que eu posso fazer é incentivar. E as empresas continuam achando, vamos motivar essa... Não, se ela está aqui, não está mais feliz, não se adequa à cultura, não está mais gostando do que faz, não há nada que eu possa fazer para motivá-la. Nem salário ajuda. Então, eu acho que fica claro aqui, em casos e experiências como essa que a gente está trazendo, um exemplo desse, o caminho é demissão. É demissão. Se você gosta da pessoa... Parece cruel, mas não é. Cruel. Não é. Mas demita. Permita essa pessoa se colocar à disposição do mercado de trabalho para ela se inquietar, se provocar novamente. Ser feliz até. Ser feliz, buscar outras alternativas. Nossa, você vê tanta gente infeliz e fala, essa pessoa não quer mais estar aqui. Eu digo desse jeito. Eu chego pro dono e falo, essa pessoa não quer mais estar aqui. Aí ela, nossa, por que ela não fala? Eu falei, porque ninguém pergunta. Você tá insistindo por quê? Você tá insistindo por... Ela não entrega. E o pior é que o dono, o líder, ele gosta desse sofrimento. Não sei mais o que eu faço. Eu já tentei. Aí você fala, você traz... Aí eu falo, demita ele. Pois é, mas aí parece que não escuta, né? Aí o cara, aí qual é o argumento que vem? Nossa, mas ele já tem 4, 5 anos aqui. A rescisão é alta. Aí eu vou lá e faço conta com ele. A baixa produtividade dele é muito mais cara do que a rescisão. Você está tendo muito mais prejuízo mantendo essa pessoa. Essa pessoa não entrega. Ela provavelmente polui o ambiente e o clima organizacional. Ela provavelmente desmotiva outras pessoas. Ela faz panelas automáticas e naturais. Ela enfraquece a liderança dela. Sim. Porque ela passa a viver uma guerrinha. Olha a quantidade de prejuízo. O cara não enxerga isso. E eu ouço isso, não é porque a rescisão dela é alta. Se a gente for demitir, aí eu tenho que ir lá fazer conta do outro lado e mostrar. E graças a Deus, muitas vezes, quando eu trago esse outro prisma, é verdade. Aí o que acontece? Você traz uma pessoa nova, ela é contaminada por essa pessoa desmotivada. Né? Então, cara, empresa, parece cruel, mas não é. Demita. Eu falo, às vezes precisa dar uma oxigenada na empresa com gente nova que está querendo.
E aí essa coisa do oxigenada com tá querendo, que muitas vezes os empresários também não conseguem compreender, e por isso a necessidade de empresas como a Groap de adentrar e fazer uma assessoria. Me recordo também de uma outra experiência que nós tivemos em outro cliente, acho que foi em 2021, se eu não me engano. A gente estava precisando montar uma liderança nessa empresa que nós estávamos, e eu falei, Cleivan, nós saímos da reunião, eu falei, Cleivan, eu tenho uma pessoa, eu sei quem é. Aí eu disse o nome para ti, tu olhou, Cleivan muito incentivador. Tem certeza, Ney? Tenho. Vamos formar essa menina, tu me apoia? Apoio, se você acha que tem potencial, vamos apoiar. E a gente começou a formar essa profissional e deixamos essa profissional como liderança de lá e os donos ficaram assim... Não esperavam. Não esperavam. Ficaram assim... boquiabertos, né? Ficaram assim, puxa vida. Conta um pouco dessa experiência aqui. Muitas vezes você tem uma pessoa que está pedindo passagem, né? Mas como você não sabe desenvolver, aí é que eu digo, você precisa pedir ajuda para alguém, né? Então, nós tínhamos 2 casos, na verdade, nessa empresa. A gente tinha uma outra pessoa, num outro estado. Bacana, bem lembrado. Potencial incrível. Ela tomava conta de uma operação. E teve uma crise muito grande numa outra operação na mesma cidade, eram 2, e ela não queria assumir essa operação. Você foi lá, conversou com ela, a gente, olha, isso aqui vai fazer o seu crescimento, você é uma peça muito importante, você tem capacidade. E ela falou assim, mas eu tenho medo de não dar conta. Aí vem a assessoria. Você vai estar com a gente vai estar segurando sua mão e vamos desenvolver você. E assim foi. E era no Piauí. E a gente foi lá e ficava semana lá acompanhando e avaliando. E fizemos recrutamento de seleção de 10 pessoas, não sei o que. Hoje tudo dela. Tudo né? Dela. Então, assim, infelizmente a empresa, como eu falei, ela acha que ela é autossuficiente. Só que se você não sabe, você tem que pedir ajuda. E o nosso papel como assessoria é esse. É ajudar a tomar decisão difícil. É trocar a pessoa que você nunca imaginou que ia trocar. É desenvolver uma pessoa que você nunca imaginou que fosse ter capacidade de desenvolver. Mas também a gente não vai... Ney, você acha? Por quê? Por isso. Ela tem uma liderança natural. Ela só precisa aprender como lidar com as pessoas, como cobrar. E dar metodologia para ela. E dar metodologia. E uma das melhores muletas, eu digo até, muleta do gestor, é ter numa empresa um manual do colaborador. No manual tá lá o que se espera dele. Todo mundo assinou, o que é combinado não sai errado. Isso ajuda o gestor a conduzir melhor. E ela usava muito bem o manual do colaborador dessa empresa, você lembra? Sim. Com fardamento, com não sei o quê. Então, assim, é isso, cara. E às vezes você tem um talento desperdiçado. Assim como você corre o risco também de transformar um bom vendedor em um péssimo gerente. Sem dúvida. Né? Então, isso acontece muito. Vamos promover essa pessoa. Por quê? Cleivan, e o que a gente faz com uma pessoa quando a gente não pode promover ela, Ney? A gente cria um plano de carreira para ela. Se ela é uma boa vendedora e ela não tem capacidade de ser gerente, você sabe que ela não tem, aplicando um DISC ou mesmo pela postura dela, você cria ali níveis de crescimento dentro da própria função dela, para ela se manter motivada. Vendedor júnior, pleno, sênior, entendeu? Então, assim, você tem vários caminhos para isso, mas as empresas não enxergam isso. Né? Então não tem essa visão, não sabem como fazer. E eu nem culpo às vezes, é porque não teve essa vivência mesmo. Não teve essa vivência, Cleivan, e eu tô pensando aqui com a cabeça do gestor, do empresário que tá ouvindo essa conversa agora. Tá sendo provocado, tá sendo inquietado, e ele certamente está ouvindo, poxa, eu preciso dessa ajuda, porque... Mas às vezes tem uma questão do ego, da vaidade, mas como é que eu vou pedir ajuda se eu sou o gestor, se eu conheço o meu negócio? Eu costumo dizer assim, beleza, você conhece o seu negócio e não tem quem mais conheça do seu negócio, porque você foi conceber o seu negócio, você que estudou, e as montanhas russas, você que está passando por ela. Beleza, só que existe um elemento, e sobretudo nesse período que a gente vive, informação tudo muito rápida. Mudanças rápidas. Mudanças. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha um gestor, primeiro que o cara era intocável. Né? O dono, o gestor ali era intocável, primeiro ponto. Segundo que ele conseguia permear por todos os setores da empresa. Hoje não mais. E eu dizia hoje, inclusive para um cliente que eu atendi, eu dizia, olha, eu dei esse exemplo para ele. Se você tem um gestor, ele é um cara administrativo. E não necessariamente ele é um bom financeiro. E eu estou numa linguagem próxima. Sim. Administrativo e financeiro.
Mas cara não ali- necessariamente ele tem essas duas habilidades. Sem dúvidas. Quiçá se eu puxar para pessoas, que eu estou botando na outra ponta. Se eu botar para marketing, aí eu vou para outra vertente. Então, como é que esse gestor, esse dono de empresa, hoje em dia consegue ter todas essas habilidades? É um ponto muito fora da curva. É difícil. É difícil. Então, é por isso que existem as assessorias, É difícil. como o Grow Up. Sim. E aí eu queria que você reforçasse esse ponto. A própria assessoria, hoje, nós temos uma pessoa mais de liderança, nós temos uma pessoa mais de processo, nós temos uma pessoa mais comercial e nós temos ali uma pessoa totalmente organizacional. Não se iluda. O nosso time, ele tem especialistas diferentes em áreas, porque o Cleivan não sabe tudo. Não sei. Bacana. Eu não vou. Tem situações que sou eu que toco, tem situações que é o Adilson quem toca, que é o Alisson, que é a Thalia, né? Que foi o Ney, né? Então, assim, tem coisas que você tem que entender isso, que você precisa, primeiro, definir muito bem os setores da tua empresa. Você precisa entender muito bem quais são as necessidades de habilidades, de perfil, de comportamento para determinadas funções, né? E colocar. Um grande erro que a gente encontra é: vamos aproveitar fulano para ele fazer financeiro, atendimento e pós-venda. Oh. É só o que eu encontro, Ney. E pagando a mesma coisa. O cara pensa que vai economizar, né? O cara pensa que vai ganhar, vai economizar. Ele vai ter uma pessoa extremamente sobrecarregada, estressada. Uma pessoa que em uma dessas funções ela não vai desempenhar bem, não vai entregar o resultado, ainda vai comprometer o que ela entregava bem. O gestor não enxerga isso. Então eu volto, nós temos uma crise de liderança. E o pior, o líder ali, que não é dono da empresa, que concorda com isso, ele está asfixiando o time dele e está prejudicando a empresa. Ele não tem coragem de se posicionar. E é aí que a gente entra, porque a gente tem que... Esse é um fardo da assessoria. Eu não tô lá para dizer o que ele quer ouvir. Inclusive, eu já tive contrato que a gente encerrou, porque o cara falou assim, ó, eu preciso encerrar. Se alguém vier perguntar de vocês, eu juro para você, eu vou falar bem de vocês, mas eu não estou pronto para descentralizar isso. Eu quero do meu jeito. Tudo bem. Tudo bem. O cara pagou a multa do contrato, a gente finalizou e seguiu. E aí sim, a gente entra lá tranquilamente. Mas o cara foi consciente, o dono da empresa foi. Eu não estou pronto para aceitar as mudanças que vocês estão trazendo. E hoje isso foi um aprendizado pra gente, porque dependendo da entrevista, eu falo, ó, não vamos entrar aqui nessa empresa não. Ele não tá pronto. Não tá pronto. Você entender se é teu cliente ali, se está pronto para ser teu cliente. Se tem o fit para mudança, né? Isso. O fit cultural da mudança. Se ele não tiver pronto para mudança, Ney, não entra. Grow Up, não entra. Perfeito. Porque não é só ter a grana para pagar a assessoria. Não é. É desgastante. A gente vai ter um problema de relacionamento. Excelente, excelente. Entendeu? E é muito desgastante. A gente já passou por isso. É muito desgastante. Eu não quero esse tipo de situação. Antes de eu passar aqui para o Lidera, deixa eu falar agora sobre a Silhueta Conceitos. Loja de roupa femininas que ajuda a mulher a se sentir mais confiante e valorizada. A Silhueta Conceito fica lá em Groaíras, tem um ponto de apoio também de entregas aqui em Sobral. A CEO da Silhueta Conceito é Karen Lima, minha irmã querida, que tem assim, a sua loja lá em Groaíras e tem esse ponto de apoio também aqui, apoiadora também do nosso Provoca Cash. Cleivan, o nosso papo aqui hoje está chegando já em 1 hora aí. Normalmente é o tempo que a gente usa. O nosso Takimura tem uma honra de ter aqui o Takimura como nosso produtor. Tá ali acompanhando. Mas eu vou dar uma continuada aqui que o papo tá legal. Eu quero entender um pouquinho mais dessa coisa dos negócios, como é que você decidiu transformar a sua experiência aí hoje em algo mais direto para líderes. Eu queria entender um pouquinho sobre, mas pode deixar depois para outro momento, essa coisa da inovação. Mas vamos lá. Como é que nasceu a ideia do programa Lidera, cara? Legal, cara. O Lidera é uma compilação de tudo que nós falamos até agora. Porque eu tô falando aqui que o líder não sabe, a empresa não sabe. Eu sempre busquei conhecimento, sempre. Cursos em São Paulo, em Fortaleza, onde tivesse alguma coisa que eu achasse que fosse importante para eu aprender, eu sempre fui atrás. Agora mesmo... Contigo em Fortaleza. Você foi um comigo em Fortaleza. Agora mesmo seu, inclusive. Eu vou participar do ABRH, é um investimento alto. São 2 dias, 30 e 31 de outubro.
porque é necessário eu precisar me atualizar, principalmente nesse segmento. Mas eu sempre senti falta de ter algo que realmente atendesse a minha necessidade. Primeiro que um evento como esse reúne 1.000 pessoas. Às vezes, quando eu não acredito num treinamento, que o cara fale assim, ó, ei, vou dar um treinamento de liderança na tua empresa, sexta-noite e sábado de manhã. Eu não acredito. Eu não acredito num treinamento desse. Porque treinamento, ele chega, um treinamento assim, de vendas, de liderança, ele chega, ele bate na pessoa por 2 dias, só que a cultura engole ele depois. Você entendeu? A empresa já tem uma cultura. Nossa, que legal, mas... né? Então eu falei assim, cara, eu quero criar um programa que entregue valor real, né? Então a gente criou o Lidera, é um programa de desenvolvimento de líderes na prática. Qual é a estrutura? Primeiro que eu não aceito mais do que 8 pessoas na turma, porque eu quero que as pessoas tenham espaço e voz. Se você está numa sala com 30, você quer fazer tantas perguntas às vezes e não dá. Então eu limitei, primeiro que é limitado no máximo para 8 pessoas, né? É um programa que tem 4 encontros, que eu falo sobre autogestão, gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de processo, o poder do feedback, comunicação, sobre todos os temas que são inerentes à liderança. Tomada de decisão, né? Sobre clima e cultura organizacional, sobre avaliação de pessoas, sobre contratação, tudo. Então são 4 encontros, com 4 horas cada um. Perfeito. E eu faço a cada 15 dias esse encontro, porque nesse período, nesse intervalo entre os encontros, a gente oferece 1 hora de mentoria individual para cada participante. A gente começou aqui. Que são 8. A gente começou um curso aqui agora. E aí, na semana que vem, eu vou disponibilizar 8 horários para as 8 pessoas, para elas trazerem dores, dúvidas. Chega muita coisa assim. Chega choro na mentoria individual. Tô sufocado, não sei o que fazer, eu não me sinto apoiado, tem uma pessoa que eu não sei lidar, tem uma pessoa que eu não consigo corrigir. E aí a mentoria, eu pensei assim, a gente já tá trazendo os temas, as pessoas falam, a gente tem cases reais, a gente tem dinâmicas práticas, mas eu quero que ele tenha um momento para ele me falar o que ele não tá tendo coragem de falar lá na frente de todo mundo. Então o cara vem na mentoria, normalmente é remota, se ele quiser ir até o meu escritório ele pode ir, se for viável para ele, mas normalmente é online. E aí a gente vai conversar sobre essas dores dele, né? Sobre como ele deve agir, como ele deve se direcionar, que posicionamento. Muitas vezes eu converso sobre posicionamento dele com o diretor. Cara, você precisa se posicionar, você tá com uma boa... Eu acho que esse caminho é bom. Porque aí eu ensino ele a fazer. Vai lá, cria um dossiê, pega um relatório e mostra para ele. E mostra qual é o caminho do resultado e o resultado que você tá... que você vai entregar com essa sua estratégia, porque tem muita gente que não é ouvido. Excelente. Né? Então, o Lidera, ele parte disso, de ter 4 encontros de 4 horas, de ter, após a cada encontro, uma mentoria individual e de entregar algo prático. Que o cara vai falar, pô, isso aqui tá me servindo. E aconteceu, graças a Deus, a gente tem até alguns depoimentos no meu perfil. Cara, eu tinha muita dificuldade, eu melhorei. E é interessante, porque o Lidera, ele serve pro cara também melhorar, mas serve pro cara descobrir que ele não quer estar ali. Eu tive um cara que ele falou, cara, eu vi aqui com você que, tipo, não é lá que eu quero estar. E tá tudo bem, né, cara? E tá tudo bem. Aí eu falei pra ele, então, parta pra outra jornada. Né? Porque me permita, Clevan, aí é um dos elementos que eu tenho conversado também, nos momentos que eu tenho feito as formações corporativas, é você se entender, se conhecer. Sim. Eu fiz um trabalho, Isso assim, é legal. eu, o Zé, numa empresa, fiz um trabalho bacana de marketing, o que é exemplo, né, de marketing, eu olhei aqui pro Takimura, fiz um trabalho bacana de marketing, e de repente o dono me chama para ser o diretor. E aí? Eu vou assumir a liderança de ser o diretor de marketing ou eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui técnico? Que eu tô feliz. Que eu tô feliz. Se o cara se conhece, não, obrigado, não é minha, eu vou continuar dando aqui o resultado que eu dou pra empresa. E não insista. Mas isso perpassa pelo autoconhecimento. Passa. Que aí você provocou no cara, você conseguiu gerar essa inquietação nele, opa, peraí,
Eu não vou mais sofrer, como um dos exemplos que você trouxe, que também é um ônus da liderança. Total. E aí eu me recordo das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de liderar algumas equipes. Os ônus. Alguns grupos, e aí eu pensava que teria a turma todinha comigo ali para decidir junto e vamos passar pelos problemas junto. Na real, utopia. Na real é você. E você vai estar isolado. Você que vai dar a palavra final. Você pode ter uma liderança participativa, né? Você abrir espaço, mas eu falo até falo pro líder, cara, você tem que abrir para todo mundo falar, mas você tem que deixar claro que nem todas as opiniões e ideias você vai poder absorver. E tudo bem. Algumas você vai ajustar, melhorar, algumas você vai descartar. Né? Então, passa muito por isso. Então, o programa Lidera, cara, ele passa por essa estrutura, esse formato de ter algo que o cara fala, pô, o cara tá falando comigo sobre minha realidade, sobre minhas dores. Né? E ele é muito rico, é incrível. Assim, a primeira turma que a gente fez, quase faltou tempo. Porque um trazia uma dor, o outro trazia outra. E aqui? Aí o cara, em situações assim, o que eu devo fazer? Aí você ouve a experiência do outro, e aí eu provoco no cara, eu faço ele pensar, né? Qual é o lucro, qual é o ganho que você vai ter com essa tomada de decisão? Aí quando o cara... O maior desafio do ser humano, eu acho, né, é quando você pega a tua ideia e pensa no resultado que você vai trazer. Ou se eu fizer isso aqui não vai dar certo mesmo, não. Né? E o cara às vezes não enxerga, precisa de alguém para provocar. Como provoca Cash. Como provoca Cash faz. Né? E é isso. E é isso. Cara, você precisa de uma provocação pro cara sair da caixinha e achar uma resposta. E aí eu penso que dentro dos teus conteúdos, você traz um elemento muito bacana que pouco se tem falado, Cleivan. Em resumo, você disse assim, você precisa liderar também, que quando o líder pensa que ele vai liderar só a sua equipe ali de baixo, mas ele também tem uma função de liderar também os seus líderes imediatos. O que é liderar o meu líder imediato? É o que você acabou de dizer. Como é que eu vou entregar um relatório para ele? Qual é o método que eu vou utilizar? Como é que eu vou influenciá-lo? Como é que eu vou se liderar e influenciar? Como é que eu vou me comunicar com esse líder? Sim. Qual é o melhor horário, momento que eu me comunico com esse líder? Sim. Eu tive um líder há uns 4 anos atrás. Se eu trouxesse uma determinada situação para ele 5h30 da tarde, já era. Ele já estava pé da vida. E se eu fosse tomar um café com o cara, 7 horas, 7h30 da manhã, Ney, você não fez ainda não? Pode fazer, toca o barco, vai lá. Ou seja, o momento do cara era aquele ali. Então, é o dom da comunicação, né? É o que falar e quando falar. E é o que você está trazendo. O líder aprender a liderar a sua equipe, sim, mas também a liderar a parte de cima. Ou seja, quem o lidera. Que também é um formato também para você conseguir entregar maior valor enquanto profissional e o teu resultado dentro da empresa. Né? E eu conheço gente muito infeliz nesse aspecto, sabe? Eu conheço gestores e líderes muito infelizes porque os donos não abrem esse canal para o cara se desenvolver. O cara sabe das dores, sabe... Não, o dono quer centralizar, ele quer tomar as decisões dele. Então, Cleivan, o que você disse para ele? Eu saio daí. É uma puta escola pro cara, viu? Que o cara, no sofrimento é que o cara aprende, Ney. Na dor é que o cara aprende. Fala, sai daí, vá buscar um local onde você possa realmente entregar o seu papel da liderança. Mas a pessoa não consegue, né? Ela também se acostumou, ela tem o medo da mudança, todo mundo tem medo da mudança, né? Então ser corajoso é uma necessidade também, né? E é aí que tá, são muitas dores para... Mas eu concordo com você e eu bato nisso. Você tem que se posicionar com relação ao diretor. Você não está querendo bem da empresa? Perfeito. Então, concordo com você plenamente sobre isso. Então, vamos lá. Se você tem um negócio e quer que ele seja lembrado, valorizado, você precisa conhecer a agência AL7. A AL7 é uma agência criativa que transforma marcas em patrimônio, ajudando empresas e profissionais a construir uma identidade forte, bonita e estratégica. Uma agência de marketing que faz tudo isso com a sua marca, pessoa, empresas. Acesse o Instagram aí, @agência.al7 e descobre um pouquinho mais desse também patrocinador do Provoca Cash. Cleivan, nós estamos chegando aqui na fase final. Eu quero
saber do Cleivan agora, já que a gente já falou de liderança, de processo, de trabalho, de pessoas. Cara, e aí, qual é o próximo grande sonho que ainda te move? Cara, eu acho que é muito difícil pra mim falar de sonho, que eu sou um cara muito prático. Eu não consigo viver muito um mundo abstrato, assim, né? Se eu puder falar de um grande sonho hoje, é de ter uma empresa como a Groap que seja referência, que entregue valor. E eu não tô sendo clichê, nem tô sendo romantista, assim, de falar, nossa, você tá falando isso daí por causa da sua empresa. Não é. Eu me realizei muito já, de onde eu vim para onde eu cheguei, né? Então, eu sou um cara tranquilo, que fico feliz com pouca coisa, né? Mas eu acho que hoje o meu grande sonho mesmo é profissional. Chega uma fase da vida, de experiência pessoal e de profissional, que você percebe que não é só grana. Eu acho assim, a maioria eu acho que pensa assim. Eu falo para os mais novos, é muito difícil explicar isso para você. Mas a grana, ela é uma consequência do que eu entrego, da indicação, né? Então hoje, se eu tenho um grande sonho, é ser referência no Ceará, eu acho que sim, né? Inclusive está na minha visão, né? Que é muito importante você ter uma missão, visão e valores bem definidos. É ser referência como empresa. É olhar e falar, putz, essa empresa cara, transformou minha empresa. O prazer, o tesão de você ouvir isso no encerramento. A gente teve 2 encerramentos, 2 finalizações de contratos, Laboratório Cearense Tianguá e a Gisbon. Acompanhei pelas redes sociais. E, cara, você sai de lá, o cara fala assim, obrigado, velho, você mudou minha empresa. Se eu precisar, eu vou te gritar de novo. Eu ouvi dos 2 isso, e a gente tá aqui, mas eu tenho certeza que vocês ficaram meio organizados e tal. Então, assim, meu tesão hoje tá nisso, né? Não quero muita coisa a mais. Eu acho que é entregar valor mesmo, assim, e fazer algo grandioso. E ajudar empresas e pessoas é algo grandioso pra mim, entendeu? E como é que tu dá voz à tua provocação no dia a dia? Acho que, assim, eu provoco muito também, né? Eu sou um cara muito provocador também. Eu sou muito inquieto, né? E eu digo pros meninos, assim, você tem que tomar cuidado com a zona de conforto. Ela é perigosíssima. Fala assim, tô aqui com o cliente, tô aqui sendo reconhecido. E é nesse momento que você erra, né? Então, a minha voz que eu dou aos meus clientes, aos meus parceiros de negócio, aos meus associados, à minha família, é estar sempre atento. Não que eu não vá relaxar, né? Mas é estar sempre fazendo bem feito, né? Inclusive, hoje eu convivo com pessoas que são tão exigentes como eu. Isso é muito legal. O meu time da Groap, por exemplo, todo mundo é extremamente pontual. É chato. Todo mundo é muito metódico, né? Ave Maria, a gente é britânico, todo mundo. E é o que eu digo nas empresas também. Os opostos não se atraem. Não se iluda. Não existe isso, não. Você não consegue conviver com uma pessoa que é completamente diferente de você. Ou eu tô ficando maluco, né? Então, se eu sou extremamente pontual, trabalho com uma pessoa que não é, eu vou enlouquecer. E ela vai enlouquecer comigo. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, minha provocação é essa. É de estar no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas e sempre alerta. Não deixar a peteca cair. Porque depois fica difícil correr atrás, entendeu, cara? Principalmente quando você vem, como eu vim, de uma realidade que eu falo assim, eu não posso vacilar. Entendeu? Eu tenho muito isso comigo, eu não posso vacilar. Você sabe disso. Eu já penei um bocado. Então, não é que eu tenha medo. Que eu falo assim, pô, será que eu vou ter forças de novo, né? Não, então não posso vacilar. Vamos aqui manter a coisa. E é difícil. Eu digo sempre nos meus treinamentos que a parte mais difícil de gerenciar é a si mesmo. Correr, emagrecer, cuidar da saúde, ser pontual. Gerenciar os outros, cobrar os outros é mais fácil. Porque a gente tem uma caixinha aqui que a gente mente pra gente mesmo. Não, eu tô fazendo direitinho, não tá. Você encontra alguém, não, eu tô treinando direitinho. Você sabe que não tá, mas ninguém tá vendo. Né? Então, ela é muito perigosa. Essa zona é muito perigosa. Você com o seu eu acho muito perigoso. E eu não posso vacilar comigo mesmo, entendeu? Então, essa é a minha provocação diária. Perfeito, Cleivan. Antes de a gente encerrar, eu vou falar também de um apoiador que você faz parte, que é o CrossFoot.
CrossFoot do meu amado irmão. Vou deixar para Renan. você, inclusive, fazer essa propaganda aí. CrossFoot, treino funcional com bola, 3 vezes por semana, terça, quarta e sexta. Lá é maravilhoso, porque você melhora o seu físico. Se você não é muito bom de bola, você aprimora a tua bola. E principalmente a resenha é muito boa, né? Um ambiente muito legal, o Renan lá na F7, né? Já está com esse projeto há uns 6 anos, eu acho, né? Então é muito bacana. E hoje, inclusive, eu postei no meu Instagram a foto de todo mundo no treino e coloquei lá, terapia. Eu vi. Nem foi, né, pra você ver, é terapia. Terapia de bater uma bola, de dar risada, é necessário, porque senão a gente enlouquece, cara. Procura o Renan, né, no perfil do CrossFoot, não é CrossFit, né? Ou no perfil da Arena F7 e vai lá fazer uma aula experimental que é muito bacana. Apoiador também aqui do Provoca Cash. Ele é um fofo. Fofo. Vamos lá, então, Clevan, que conversa maravilhosa. Eu acho que você mostrou aqui pra gente que são diversos insights aqui, diversas ideias. Acho que você gestor, você liderança, vai gostar muito de ouvir esse conteúdo aqui que você deixou pra gente. Mostrando que, sobretudo, a liderança ela é construída no dia a dia, com técnica, com metodologia, com feeling, com entendimento pessoal e, sobretudo... Com pouca teoria e muita prática. Exato. Tem muita gente que vive de teoria, teoria não funciona. Então, meu amigo, eu te agradeço muito por esse momento. Nossa, o ProvocaCast fica muito feliz de recebê-lo aqui. E o que você deixaria aí de reflexão para os nossos ouvintes? Que, claro, tem desde o trabalhador, do professor e também do gestor que está nos acompanhando agora. Eu hoje... Você vai ficando velho, né? Você vai ficando muito seletivo, né? Que isso, cara. E eu acho que energia é algo importante. O Ney sempre diz assim, aproveite a jornada, né, Ney? Eu sempre guardei isso. E eu acho que aproveitar a jornada, ela tem muito a ver com energia positiva. Não quero gente negativa perto de mim, sabe? Eu quero pessoas que falem de projetos e de negócios, não de outras pessoas. Eu acho que olhar para o próximo é muito importante, né? A gente não tem que pensar só em ganhar, não dá para ganhar o tempo todo. A gente tem que ajudar e tem que perder também. Então, acho que é uma ideologia, assim, entendeu, cara? Você tentar viver mais leve, mais em paz, mais tranquilo e focando naquilo que realmente faz sentido para ti. Eu vejo muita gente hoje muito perturbada, muito infeliz, muito inseguro. O mundo tá muito cruel. As redes sociais são uma armadilha terrível que mostra um monte de vidas perfeitas que não existem, né? Eu já gosto de rir. Eu dou risada das minhas mazelas, né? Dos meus erros, dos meus tombos. Então, acho que é isso que eu acho que é importante deixar para as pessoas. Talvez seja menos religioso e mais espirituoso, né? Se encontre com você mesmo. É isso que me faz viver leve hoje, assim, sabe, cara? Apesar de eu ser muito preocupado, de eu ser muito aperreado, mas eu tô muito mais leve hoje e eu tô muito mais seletivo com pessoas e com estilo de vida também. Perfeito. Desde que você me conheceu, certamente você vai olhar e falar, o cara mudou muito, né? Eu era muito, talvez, até duro demais, até resistente demais a algumas coisas. Hoje eu tô muito mais tranquilo. Isso acho que é só o tempo que traz mesmo. Clevan, e o empresário, o líder que escuta nesse momento esse episódio e virou a chave, ele quer ajuda, como é que ele encontra a GrowUp? A gente pode falar com a gente no nosso Instagram, né? GrowUp Assessoria. Tem o Instagram Cleivan Portela também, que é do Lidera. Lá eu deixo mais as coisas do Lidera, né? E isso que eu falei agora serve muito para o empresário. Eu vejo muito empresário sufocado e sofrendo. E é porque ele está mal assessorado, ele está com a liderança ruim, com processos mal desenhados, né? Esse é o diagnóstico, né? Esses são os sintomas. Se você está sofrendo, cara, acha que está tudo nos seus ombros, que você não tem solução, que as pessoas no teu entorno não estão te ajudando, você está precisando de ajuda. Que não seja a GrowUp, mas vá buscar uma ajuda. É muito importante, né? E a GrowUp está nas redes sociais, a gente fica ali na Positiva Coworking também, né? Nosso escritório presencial. Vá lá nos visitar, se for o caso, ou nos procure pelas redes sociais. E quais são os serviços que ela oferta? A gente oferece hoje assessoria em liderança, assessoria e mentoria, né? As nossas especialidades: mentoria, assessoria e liderança, gestão de pessoas e processos,
Gestão comercial, inclusive a gente representa um CRM, que é o Sistema de Gestão Comercial, que é o Plumes, é um dos maiores da América Latina. Recrutamento e seleção e treinamentos diversos, né? Hoje são essas as nossas áreas de atuação. Não atuamos em financeiro, né? Nem jurídico, nem marketing, por exemplo. Muita gente nos procura falando sobre isso. Não atuamos nisso, mas temos parceiros. Bacana. Então, Clevan, mais uma vez, obrigadão. Esse podcast é uma iniciativa da Provocativa Consultoria, que trabalha também com educação corporativa. E o ProvocaCast, onde é que você segue ele? Você pode ir lá na plataforma do YouTube ProvocaCast. Acompanha aí a gente. E os nossos cortes vão sair aonde? No Instagram desse aqui que vos fala, do Ney Oliveira. Procura lá. Então vai ter diversos cortes desse episódio aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Insights dos mais diversos. Eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez todos os nossos apoiadores que eu disse ao longo do programa, mas também a produção do Márcio Takimura, nosso técnico e conselheiro de ideias e experiência, que tem, obviamente, e aí é um cara que traz as ideias, Clevan, não Sim. só na teoria, porque ele também tem o pod do TAC. O pod do TAC, Então, que eu sou inscrito. Tem referência, tem autoridade para dizer, Ney, vai por aqui, vai por ali, e estou aqui aprendendo com ele. Então, obrigado, Márcio. Obrigado, sobretudo, você que está aí nos ouvindo. Clevan, valeu. Valeu, cara. Obrigado, gente. Foi muito bom. Valeu. Até eu vou... Quero assistir.